Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e iremos estudar na atividade de hoje o sistema de numeração decimal. Então, pessoal, aí estão os algarismos, certo? Nós chamamos de números, mas número é o que nós formamos utilizando estes algarismos aqui. Como vocês estão vendo aí, ó, de 0 a 9. Então, com esses 10 algarismos, certo? Que compõem o nosso sistema de numeração decimal, nós podemos formar qualquer número, certo? Utilizando apenas esses 10 algarismos, é possível formar qualquer número, certo? Então, observe aqui, ó, R$ 12.685 é um valor. Veja que nós utilizamos aqui ó, o algarismo 1, o algarismo 2, o 7, o 8, o 5 e os zeros. E formamos o valor de R$ 12.785, certo? Como está aqui na brincadeira, ó, o valor que você tem no banco. Opa, já quero emprestado. Número do sapato, 39. Então foi utilizado o algarismo 3 e o algarismo 9. Data do seu aniversário, 31/6/1941, certo? Isso é apenas uma brincadeira. Então observe, qualquer número, qualquer informação, endereço, valor em dinheiro, contar objetos, vocês vão utilizar os algarismos para representar o número. Lembrando, repetindo mais uma vez, com os algarismos que são de 0 a 9, é possível formar qualquer número. Já na atividade de hoje, o que vocês vão trabalhar? Composição e decomposição de números naturais. Ou seja, juntar e separar valores, certo? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Outra coisa interessante que vocês precisam estudar é o valor que o algarismo representa em um número. Sempre começando aqui do final. Ó. Por exemplo, aqui nós temos o número 567. Mas vamos ver aqui, de acordo com sua posição, como que esses algarismos são representados nesse número. Então o 7, ó. O 7 aqui, deixa eu só pegar um pincelzinho aqui para ir marcando para vocês ficarem. Ó, o 7 representa o quê? As unidades. Então são 7 unidades. O 6 representa o quê? As dezenas. O 5 representa centenas. Sendo que uma dezena corresponde a 10 unidades e uma centena corresponde a 100 unidades. Por isso que nós temos aqui, ó, o 6 representa 60 unidades e o 5, 500 unidades. Mas o que vocês vão precisar identificar aqui? Que o 7 representa a unidade, o 6 dezena e o 5 centena, certo? Nós classificamos esses valores aqui ó, como primeira ordem, o 7 é a primeira ordem, o 6 a segunda ordem e o 5 a terceira ordem. O que vocês têm que lembrar na hora da atividade? Que a primeira ordem representa unidades, a segunda ordem dezena e a terceira centena. Já no segundo exemplo aqui, o valor é 2043. Então vamos classificar. O 3 representa a unidade, o 4 a dezena, o 0 representa as centenas e o 2 representa unidade de milhar. Não esqueçam disso aqui, certo? Então, como está aqui, ó, o 3 corresponde a 3 unidades, o 4, 40 unidades, 0, 0 unidades. O 2, 2.000 unidades. Ou seja, 3 unidades, 4 dezenas. Existe o quê? Uma ausência de centenas, por quê? Porque quem está na posição da centena é o 0. Então, ausência de centena. E o 2, 2 unidades de milhar, certo? Ou seja, a quarta ordem, que está representada aqui pelo algarismo 2, corresponde a 1.000 unidades. Uma unidade de milhar corresponde a 1.000 unidades, ok? Vamos passar aqui. Pronto. Mais uma vez aqui, o que vocês irão trabalhar hoje? Foi o que eu falei, compor e decompor números. Observe que eu coloquei aqui os 9 algarismos, os 10, desculpa, os 10 algarismos e coloquei na cor vermelha aqui 3 deles. O que eu quero que vocês façam nessa atividade? Que vocês formem o maior, certo? E o menor
número possível utilizando esses 3 algarismos. Então, o que vocês têm que lembrar? Quando vocês forem formar o maior algarismo, vocês vão pegar do maior para o menor. Então, veja o que foi que eu fiz aqui. Ó. Eu selecionei o 2, o 4 e o 6. Se a atividade pede para que você forme o maior número possível utilizando esses 3 algarismos que eu selecionei aqui, então, se eu quero formar o maior, quem é o maior algarismo? O 2, o 4 ou o 6? O 6. Então, você vai colocar primeiro o 6. Restou quem? O 2 e o 4. Quem é maior, o 2 ou o 4? O 4. Então, coloco o 4. E, por último, o 2. Então, o maior número possível, sem repetição, é 642. O que é que eu quero que vocês lembrem na hora da atividade? Se é para formar o maior, eu vou começar do maior para o menor com os algarismos solicitados. Agora, se eu quero escrever o menor, vou começar do menor para o maior. Então, vai ser o contrário. 2, 4, 6. 246. Certo? Então, lembrem-se disso. Quando é ofertado para vocês um conjunto de algarismos e pede para que vocês formem o maior número, vocês vão posicionar os algarismos do maior para o menor. Para formar o menor, vão posicionar do menor para o maior. E aqui vocês iriam fazer o que? A decomposição. Veja que nós temos 3.000 mais 500 mais 20 mais 7. Então é só armar uma simples adição, gente. 3.000 mais 500, posicionando corretamente. Tem que ser unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, mais 20 e mais 7. Se vocês posicionarem corretinho aqui, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar, não tem erro na hora de juntar tudo aqui. Por quê? Estão posicionados corretamente, então aqui o 0 é neutro na adição. O que nós vamos cortar? Sobrou quem? 7. Então são 7 unidades. Na dezena, vamos cortar o 0, sobrou 2 dezenas. Na centena, vamos cortar o 0, sobrou 5 centenas. E baixa o 3, portanto, ficou 3.527, certo? Então, nós fizemos aqui a composição. Somamos 3.000 mais 500, 3.500. 3.500 mais 20, 3.520. E 3.520 mais 7, 3.527, certo? Então, são estas questões que nós iremos abordar na atividade. Vou apresentar agora para vocês a atividade. Vejam aqui a atividade de hoje, de acordo com o que eu passei para vocês. Primeira questão, vocês vão observar qual desses valores aqui está representado nessa decomposição. Então, é só armar a adiçãozinha, juntar 100 mais 500 mais 9 que vocês vão encontrar a resposta. Segunda questão, mesma coisa. Na terceira já está aqui, o número composto e aqui a decomposição dele. O que é que vocês irão fazer? Vamos ver quais dessas estão corretas. Por quê? 3 dessas aqui estão erradas. Se você somar os valores aqui, não vai bater com esse resultado, certo? Quarta questão. Na quarta questão aqui, as fichas a seguir mostram a quantidade de pontos que Roberta fez em um jogo. Então, vocês vão somar tudo isso aqui para ver qual é a resposta correta. Na quinta questão, nós temos aqui, vocês vão trabalhar com esse valor. Eu estou acelerando para que o vídeo não fique muito longo. 200, certo? O número 200 pode ser decomposto da seguinte forma. Então, o número 200 corresponde a 2 dezenas, 2 centenas, 20 unidades ou 2 centenas e 2 unidades. Então, lembrem lá do início da aula, quando eu expliquei, dependendo do valor, o algarismo no número representa quantas unidades, quantas centenas. Vejam que vocês vão conseguir fazer essa atividade sem grandes problemas. Na sexta questão, o valor é 3.680 e pede para que vocês identifiquem o valor ocupado, certo? Pelo algarismo 6. Então, vocês vão dizer se o algarismo 6, nesse número aqui, está representando as unidades, as centenas, as dezenas ou
as unidades de milhar ou unidade simples, centena ou dezena. Assista o começo do vídeo que vocês vão entender. Pela posição, ó. O 0 é a primeira ordem, o 8 é a segunda, o 6 a terceira e o 3 a quarta ordem. Eu expliquei isso lá no início. Sétima questão. Na sétima questão, vocês vão observar aqui, ó, essa cartela de bingo, certo? Os participantes de um jogo de bingo precisavam de uma linha completa para ganhar o prêmio. Observe que só falta o número 57. O número que faltou para este participante ganhar pode ser representado no sistema de numeração decimal por... Vocês vão dizer se é uma dezena em 9 unidades. Então, mais uma vez, vão lembrar da ordem. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena, certo? 5 dezenas e 7 unidades, 5 dezenas e 9 unidades ou 7 dezenas e 5 unidades. Já aqui na oitava questão, vocês vão observar o número 256 e vão marcar, certo? Ou seja, o algarismo 5 ocupa que ordem? Ordem das centenas, das dezenas, das unidades ou das unidades de milhar. Volta lá no começo do vídeo que tem lá a explicação. Na nona questão, vocês vão formar o maior número possível, sem repetição, utilizando os algarismos 2, 5 e 6. Expliquei também lá no começo como faz. Na décima, mesma coisa, vão formar o maior, deixa eu observar aqui se é maior mesmo, isso, o maior número utilizando os algarismos 2, 7 e 8, certo, pessoal? Então, esta é a nossa atividade de hoje, espero que vocês realizem uma excelente atividade, ok?